Boa noite, pessoal. Bom, vou aqui chamar o nosso editor que trabalhou aqui no Ana Karenina para a gente conversar a respeito do processo de edição dessa obra, responder perguntas e fazer um bate-papo aqui com vocês naquele mesmo esquema que a gente fez nas outras oportunidades, né? Boa noite aí, Hélio. Beleza? Espera chegar mais um pouquinho de gente. Boa noite aí, pessoal. Deixa eu chamar aqui o Leonardo. Aí. Leonardo. Leonardo. Ver se ele vai entrar aqui já já. Boa noite, e aí? Alô, boa noite. Tudo bem, José? Tá me ouvindo bem, Leonardo? Tudo bom? Estou ouvindo bem. Vocês? Você travando muito, parando muito, Cara, tá dando pegando uma no tranco aí? travadinha bem de leve. É, tá dando uma travadinha bem de leve, mas eu acho que, à medida que a gente for conversando, vai estabilizar. Pessoal aí no chat, se tiver Certo. com problema aí de conexão, né, de ouvir a gente, avisa aí que a gente vê o que dá para fazer. Isso. Qualquer Tá coisa ouvindo mudamos bem de aí? cenário aqui. Isso, isso. Pois é, Nandi, o Instagram hoje está meio instável. A gente percebeu que está dando um problema no Instagram. Até eu fui fazer aqui abrir no desktop do computador a live para eu acompanhar os comentários de vocês e eu tive dificuldade porque estava travando a página. Mas eu acho que varia, né? Tem hora que pega, tem hora que não pega. Pessoal, então vamos, pra gente não perder tempo, vamos. Tá muito alto? Ih, rapaz, ô Júlio, eu não sei o que eu posso fazer, mas tem como você abaixar um pouquinho seu celular aí? Ou seu computador? Então, pessoal, vamos aqui primeiro apresentar nosso novo colega aqui no clube, né? Que é o Leonardo. A história da chegada do Leonardo é uma história que tem a ver com coisas boas, né? Porque a gente teve uma necessidade no final do ano passado, e vocês sabem muito bem, né? Dessa necessidade da gente acelerar o nosso processo de produção editorial, né? Justamente para solucionar aquele problema que a gente tinha sofrido de entregas, de prazos dos livros, porque a gente abraçou um trabalho que chegou um momento que a gente tinha uma demanda tão grande editorial, pelo nível de exigência que a gente se impõe para fazer os livros, muitas notas de rodapé, que a gente chegou à conclusão que precisava de mais gente no time para ajudar. E foi nessa que apareceu o Leonardo. O Leonardo T. Oliveira. Hoje eu vou descobrir o que é o T, cara. Porque até hoje eu não sei o que significa esse T. Eu queria pedir pro Leonardo para ele se apresentar um pouco para vocês. Ele agora é nosso editor assistente aqui no clube. Foi ele que editou a nossa edição do Crime e Castigo. E também ele fez agora a edição da Ana Karenina, né? Que a gente vai tratar aqui hoje. Então, Leonardo, se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala um pouco aí de você, da sua formação, como é que você veio parar aqui editando russos. Tá certo. Então, olá, pessoal. Eu sou o Leonardo T. Oliveira, né? Teixeira de Oliveira, para não ficar comprido, né? Tem a abreviação aí. Então, eu tive o prazer de contribuir com o clube ainda no ano passado, editando Crime e Castigo, os cadernos do Subterrâneo. E a minha formação é letras clássicas, na verdade. Então, eu fiz na Universidade Federal do Paraná, formação em letras clássicas, em grego antigo e em latim. Eu fui fazer o mestrado na USP, também principalmente na área de grego antigo, e voltei para casa depois fazer o doutorado na Universidade Federal do Paraná. Pesquisa de poesia grega, basicamente, né? Mas, quando eu era um jovem mancebo, estudando no ensino médio, estava incomodando os professores, perguntando essas notas do subterrâneo, né? Uma tradução comum que a gente tem também, né?
onde é que a gente encontra, né? Então, claro, né, o ganha-pão é literatura, né? Então, a pesquisa com literatura, o ensino de literatura, vim mais recentemente a trabalhar com o ensino de literatura em colégio também, aceitar o desafio, né, de fazer os alunos, né, lerem, né, a paixão pelos livros. E chegamos nessa necessidade, quer dizer, a ampliação própria do clube exigiu uma equipe maior para trabalhar nas edições, né? Que é um aspecto fundamental, né? Alguns leitores às vezes falam, olha, todo mundo é tão lindo o livro, né? Às vezes o pessoal não fala, mas a edição está espetacular. E realmente, né, a gente tenta fazer assim, a edição dos sonhos, né? Quer dizer, a gente tenta fazer a melhor edição que a gente consegue imaginar, né? Então foi nesse contexto, né? Nessa necessidade, no ápice dessa necessidade, e vim na onda da literatura russa, né? Então já foram 2 obras da literatura russa que foram editadas aí por mim. Uhum. Sua imagem travou um pouquinho aqui para mim, você já terminou de falar? Porque às vezes eu não sei se você falou ou não. Ah, então tá bom. Agora a sua imagem voltou. Então eu já... Tá. Não, o teu áudio tá perfeito para mim. Eu só imagem, fico com a sua imagem congelada e tô ouvindo você falar. E eu não sabia se você ia continuar. Então, pessoal, como vocês podem perceber, a formação do Leonardo é uma formação clássica, né? Toda a formação nos gregos, nos antigos, ou seja, bastante compatível com o nosso clube, né? Com a nossa linha editorial. A gente buscou realmente alguém que tivesse uma formação e também, não só tecnicamente, mas que também tivesse essa chama que todo mundo tem aqui dentro do clube, né? De amor pela literatura e, em especial, amor pelos clássicos, né? Então, Leonardo, agora que você já se apresentou, eu queria que você falasse um pouco sobre... antes de falar do Ana Karenina ainda, né? Queria que você falasse um pouco sobre o porquê, que é uma pergunta que eu me faço às vezes, por que a literatura russa, que tinha tudo para ser uma literatura regional, uma literatura, sei lá, de um lugar que parece tão diferente do nosso mundo, né? Como a gente até tem testemunhado nos últimos acontecimentos, as grandes diferenças que existem entre o Ocidente e a Rússia, e como que isso se tornou um clássico universal, né? Como que aquela experiência dos russos passou a ser de interesse geral, e em especial para nós também, aqui no Ocidente. O que você diria a respeito disso? Sim, tem raízes históricas, né? A Rússia se abriu para o Ocidente, né? Isso é obra a Rússia teve grandes reformadores, né? Então, a partir de Pedro o Grande, principalmente, no final do século XVII, você tem uma abertura da Rússia para o Ocidente. Isso fez parte até da identidade da nação russa, né? Então tem um intercâmbio. A gente ouve alguns artistas tendo contatos com russos, né? Beethoven, né? Tinha um patrono russo, né? O Conde Razumovsky, Chopin, ali na Polônia, um grão-ducado semi-independente da Rússia, ali no século XIX, foi conhecer um compositor irlandês que morava na Rússia, né? Que foi muito influente para ele. Por isso que até hoje os russos são os melhores pianistas no mundo. Em concursos, eles ganham todos os concursos, né? Então, realmente teve uma abertura, teve um canal para isso, né? E eu vejo 2 coisas importantes aí que conseguiram fazer com que a literatura russa emplacasse obras-primas no nosso cânone, né? Primeiro que a narrativa tem um pezinho, né, mais próximo de nós, que é uma influência muito grande da literatura francesa, né? Então, Balzac, né, Stendhal, né, são todos autores influentes na Rússia. Quem for ler, né, Ana Karenina vai perceber, tem muitas frases em russo, né? Tolstói reproduz como a aristocracia russa conversava em francês, né? Tem muitas frases em francês, né? A aristocracia russa conversava em francês, muitas vezes, dizia às vezes aqui até soava um pouco menos duro, né? Então tem uma influência, a escola da narração literária russa bebe, né, no cânone francês. Mas, principalmente, quando na literatura francesa você tem, muitas vezes, um conflito de classe, digamos, né? O século XIX viu a intelectualidade se voltar contra a burguesia, muitas vezes, né? Ou mesmo contra a aristocracia. Você tem os romances de tese, né? Em que tem ali conflitos de classe social. A literatura russa parece que se volta para temas mais universais, né? Fala sobre a família, né? Sobre a construção de uma nação. Ou quando tem esse elemento social forte, para falar sobre a mentalidade, a mente revolucionária, por exemplo, né?
Então, muitas vezes, enquanto a literatura universal, né, digamos assim, esse nosso cânone, estava muito preocupado ou com questões de conflitos de classe, ou mesmo com um viés bem nihilista, né? Aquela coisa, olha, você vai morrer, ninguém tá nem aí para você, na verdade seus amigos são seus amigos por interesse, tudo que você tá vendo vai acabar. É uma coisa assim, né? É verdade, né? De um certo ponto de vista. Dá para ter insights ali, os escritores, né, expressaram esse drama humano, né? Com uma alta percepção. Mas assim, né, fica muito nisso, né, a partir de um certo momento. A literatura russa muitas vezes incorpora algo de além, né? Você tem algum flerte com uma redenção, com um sentido, realmente de um sentido espiritual universal mesmo, né? Então esse é um diferencial que a gente percebe, né, essa viés universal, uma profundidade psicológica e muitas vezes uma tentativa de ultrapassar essa abordagem nihilista, que estava muito na moda, principalmente no século XIX. Né? São minhas apostas. Sim. Como leitor. Não, sim. Eu acredito que faz muito sentido mesmo, né? Porque essa observação que você fez do quanto que esse influxo francês, que o Brasil, inclusive, teve também muito fortemente, né, na gênese, na nossa cultura moderna, assim, muita influência francesa como a sede da civilização, tudo. E isso é muito nítido no Tolstói também, né? Você vê, você mencionou isso de aristocracia que se recusava a falar a própria língua, né, para se expressar numa língua estrangeira, e o quanto isso afetou também as técnicas literárias, a forma de expressão. Eu me lembro muito de um comentário, se eu não me engano, era do Otto Maria Karpo, a respeito do Dostoiévski, que ele fala que o Dostoiévski ele era um devorador de romances horríveis, romances de terceira classe da literatura francesa, sabe? E ele aprendeu a escrever com aqueles romances horríveis, sabe? Mas ao mesmo tempo ele aprendeu a fazer uma coisa que tinha uma profundidade pessoal, porque ele teve uma vida que entregou para ele muitas experiências duras e ele soube expressar isso muito bem, mas você vê que o material que ele consumiu era a pior literatura francesa, então acabou produzindo algo original no meio disso tudo, né? Exatamente. Ô Leonardo, agora que a gente falou desse, né, dessa visão assim, poxa, literatura russa, né? O que isso interessa a gente? A gente já teve agora um pouco de luz a respeito disso. Mas agora eu vou um pouquinho mais específico. E a Ana Karenina, do que se trata? Você falou que a literatura russa tem essa característica de se aprofundar nos dramas humanos, de ter uma grande capacidade de descrever nuances psicológicas. E eu acredito que tudo isso está presente também no Ana Karenina, que é um clássico gigantesco da literatura russa. Então, do que se trata essa obra? Como que é o drama que está sendo expresso ali? Sim, sim, para começar, e evitando spoilers, né? Dizem que clássicos não têm spoilers. Eu gosto de duvidar dessa frase, né? Não gosto de estragar a leitura dos leitores. Né? Mas evita spoiler, Karenina, né? assim, Evita spoiler. Ele é exatamente. Ele é, assim, candidato ao maior romance da era contemporânea, tá? Isso é importante dizer, né? É candidato ao maior romance. É claro, né? A gente não tem parâmetros sempre equivalentes para aplicar critérios como esse. A subjetividade completa esse tipo de juízo de valor, né? Mas é um candidato ao grande romance. Tolstói tinha uma trajetória pessoal que ele já tinha emplacado uma grande obra que era Guerra e Paz, né? Então ele está ali no final do século XIX e ele está buscando tratar do tema da família, né? Quer dizer, como é que se forma uma família? Você tem essa família nuclear pós-burguesa, né, pós-revolução, que se vê lançada no mundo moderno, né, tentando descobrir essas tradições que fazem sentido e aquelas que não fazem mais, né, aquela história, né? Enfim, né, a família antes morava ali, morava no local em que trabalhava, né? A saída do homem do ambiente de onde ele mora para ir trabalhar fora, né? Revoluciona mesmo a configuração familiar. E Tolstói, a partir de algumas experiências pessoais mesmo, né, ele coloca um mundo ali em que você tem pelo menos 3 núcleos familiares e cada um tem os seus desafios, as suas lutas e tenta construir algum sentido, né, achar o seu lugar. Em uma palavra, eu diria que é um romance da encruzilhada, porque ele tem vários polos. É até difícil de resumir uma história tão colossal. O Matthew Arnold era um crítico de arte. Ele dizia, isso não é um livro, isso é um pedaço da vida, né, esse romance.
Então, assim, são Caramba. núcleos grandiosos, né? São 8 partes, dá 200 e tantos capítulos. Ele é um universo, né? Mas, em uma palavra, além desse tema da família, eu diria que é a encruzilhada. Todas essas famílias estão buscando encontrar, em cada uma das suas personagens, um lugar legítimo. E aí você tem uma dinâmica que é bem interessante, me lembra até aqueles diálogos platônicos, né? Que você começa a simpatizar com a Hum. personagem e parece que ela vai superar seus problemas ali, né? Ela começa a fazer obras de caridade, ali você vai se identificando. E pá, não era aquilo, né? Então tem uma personagem que é isso, né? Ela começa a ajudar no hospital e de repente, pá, não, ela estava só querendo aceitação, né? Então, a história assim, básica, chave, né? Essa chave de leitura ela é importante, são famílias, né? Da aristocracia, né? Então são famílias fidalgas, estão num mundo de recentes reformas na Rússia, né? Ali nos anos 1860 e tanto, o czar Alexander I fez a principal reforma é abolir a servidão, né? Tinha servidão na Rússia, era praticamente uma escravidão, e agora você tem os mujiques, né? Que são esses camponeses que são ex-servos. E aí, para você ter uma modernização da economia russa, para ela voltar a funcionar com essa massa de trabalho que vai ter as suas reivindicações, mas tem muitas dúvidas, né? Então ele fica sempre entre dois mundos, né? Entre Petersburgo, Moscou, entre a aristocracia e o camponês, entre famílias liberais, né? Esse termo já era usado, a influência de ideologias liberais. Você, não, um casamento, né? É uma formalidade, né? Outras tradicionais, entre um agnosticismo e tradições religiosas, ele fica entre esses dois mundos. E assim, se for pegar uma sinopse, né? Uma coisa interessante, existe uma personagem ali que é um alter ego do Tolstói, né, que a gente tem aqui, é o Lyov, né? Na nossa tradução aqui, o Lyov, que é um alter ego do Tolstói, e ele vai ter a sua trajetória, né, de buscar o seu lugar no mundo. Ele gosta mais do campo do que esse meio urbano, ele vai pensar ali a sua vocação, seu estado de vida, como um homem casado ou solteiro. É importante, essa personagem vai ser muito importante, é amigo ali desses núcleos familiares. E a personagem do título do romance, né, a Ana Karenina, ela aparece um tanto depois, né? Então, tem esse protagonista, o nome do romance é Ana Karenina, porque ela também encarna ali uma trajetória em termos de família, que é fundamental. E eles se encontram num momento ali, né? Mas é até uma provocação, né? Que um romance chamado Ana Karenina tem um drama ali, né? No seu protagonista que é um pouco prolongado e ela fica com uma presença ali, né? Então, né? Resumo, né? São núcleos familiares e principalmente o alter ego, o Lyov, tentando encontrar seu lugar aí no mundo, né? Uhum. Fantástico. Você mencionou que tem algo de Tolstói ali, num certo personagem, né, como uma espécie de alter ego. Uhum. Essa é uma característica da literatura de Tolstói? Você entenderia dessa maneira? Você acha que tem uma carga autobiográfica muito forte naquilo que ele escreve? Essa é uma pergunta interessante de ser feita ao editor do livro, porque muitas edições trazem muitas notas fazendo basicamente isso, né? Comparando a literatura com a vida do autor. Sabe, essa descrição é muito semelhante ao que o escritor registrou num diário dele, que ele mandou na carta, é muito parecido, e uma insistência, né? É um dado muito interessante desse romance em particular. Tolstói estava passando pela sua própria encruzilhada na época da escrita desse livro, foi publicado ao longo de anos, né, em periódicos. Ele colocou algumas encruzilhadas pessoais ali, né? Ele tinha uma conversão recente, religiosa recente, ele tinha algumas opiniões sobre a maneira de administrar a economia rural russa. Então, esse é o que ele se coloca mais. Guerra e Paz era um romance histórico, né? Ele se transporta para outra época, né? Então, eu diria que sobretudo esse, é um romance que traz mais. Agora, quando você vai afundando, né, mergulhando nessa análise biografista do livro, ela vai mostrando muitas coisas, não é pouco não, né? São muitas coisas inspiradas na vida do Tolstói. Então, ele transforma a experiência de vida numa expressão literária. Isso ele faz, assim, sem menor constrangimento, né? Eu diria que é muito Tolstói, um traço do Tolstói, fazer isso, né? Os amigos ali conhecidos dele certamente reconheciam muitas coisas. Fica desafiador para o leitor hoje, né? Muitas vezes reconhecer esses detalhes, mas também às vezes não perdem o mérito literário mesmo, né? Do que ele tinha. Mas sim, né? O escritor russo muitas vezes, principalmente nessa construção do cânone, né? Eu sinto que ele tem menos constrangimento
em colocar isso e não ser chamado de um romântico, no sentido mais pejorativo. Né? Tem isso em outras literaturas também, né? O William Butler Yeats, né, aquele poeta irlandês, me colocava muito de si, e falava, não, mas ele é um exótico, né? Isso não é aquele romantismo confessional, né? É porque ele é irlandês, né? E os outros não têm também esse constrangimento que muitas vezes do qual padeceram aí, né? Escritores ingleses, né? Principalmente e franceses. Eu acho que ele... Repete o que você falou, deu uma travadinha para mim, só na última frase que você falou. Uhum. Eu acredito que ele, um escritor russo, nessa construção do cânone da literatura russa, não tem esse constrangimento que ingleses e franceses parece que tinham na superação de uma literatura romântica confessional. E nessa obra em particular, vejo que ele colocou o universo em que ele estava. Né? Então, notícias de jornal da época aparecem no livro. Tolstói, acredito que nessa obra em particular ele tenha feito isso mais do que em outras até. Sim. Isso que você acabou de dizer evoca com ainda mais força aquela frase impactante que eu nunca tinha escutado do Matthew Arnold, né? Que esse romance é um pedaço da vida, não é isso? Exatamente, é por isso mesmo. Tem assim, um outro detalhe que eu acrescentaria que é muito interessante. Outras literaturas muitas vezes faziam romance tese. Né? A gente tem o realismo, o naturalismo, né? O ser humano é um bicho, né? Você pega um mocinho, um menininho mimado, coloca na cidade grande, ele vai tentar acasalar e vai ser presa fácil dos aproveitadores. É receita pronta, né? Desse fatalismo. A literatura era muito isso, incorporava inclusive uma linguagem científica, né? Darwinista, nesse sentido, né? Do triunfo do mais forte, a seleção natural. Isso é muito comum. Tolstói ridiculariza um pouco isso. E mais, não é um romance tese. Você vê personagens muito diferentes e não tem uma voz que julga, que dá um sentido de um arco que se fecha. É a complexidade da vida nela mesma. Né? Isso é uma característica que também chama muita atenção, eu diria, na literatura russa e particularmente em Tolstói. Nos eventos mais dramáticos do livro, você não tem assim, um juízo de valor pesado. Aqui se encerra, então, a trajetória da personagem, veja como ela se deu mal. Não tem isso, né? É a complexidade mesmo daquela personagem sem a necessidade de dar esse tipo de resposta ou de colocar isso numa espécie de tese. Cara, um exemplo perfeito disso que você está falando, de ser uma literatura aberta à vida, à sua complexidade, às suas contradições e não uma teoria, né, sobre o homem, é a frase de abertura do romance, que é uma das aberturas mais brilhantes da história da literatura, talvez, né? Pode entrar num hall assim, das grandes frases de abertura, que é: todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é a sua maneira. Exatamente. Dá muito que pensar isso daqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ali, assim, não tem nenhuma família margarina, né? Propaganda de margarina. Todas elas têm os seus desafios e, seguindo seus caminhos, encontram os seus problemas, né? Nenhuma encontra, assim, o bem comum, né? Todas elas têm que pagar um preço. E entra todo tipo de discussão, né? O papel da mulher é muito interessante. Alguns podem ter lido algumas análises da biografia de Tolstói, a relação dele com a própria esposa, né? Era muito conflituosa. Mas você lê o livro ali, e esse drama feminino mesmo da época está colocado assim de maneira impressionante. Né? Então, tem um monólogo ali de uma personagem que é impressionante, a reflexão que ela faz sobre o papel da mulher, né? que engravida, né? Não fica atraente, depende que o marido continue interessado por ela, e agora, né? Será que vale a pena essa vida? Outras mulheres, né? Não escolhem uma vida diferente, são mais liberais, né? Será que seria esse o caminho? Ela vai lá e visita uma mulher nessas condições, né? E a mulher também está infeliz, né? Então não tem respostas prontas, né? É a complexidade mesmo da vida por isso, né? Sim. Olha só, agora eu quero que você fale um pouco mais, porque já deu para entender que você teve um trabalho aí bem íntimo com Tolstói, né? Porque eu acho que qualquer pessoa ficaria íntimo de um autor fazendo esse trabalho de edição, que foram 900 notas que você fez, não foi isso? Foi cerca entre 800 e 900. Entre 800 e 900 notas, né? Foi um trabalho assim. Me fala um pouco de como foi esse trabalho de editar Tolstói no Ana Karenina, né? Como é que foi, o que você encontrou de maior dificuldade, o que você
entendeu que seria importante para você abrir um caminho de compreensão, de ser um facilitador para o nosso leitor? O que o leitor pode esperar do seu trabalho de edição ali no Ana Karenina? Sim, é difícil encontrar um meio termo, né? Eu já vi boas edições em que são tantas notas tentando traduzir o que se deve ser interpretado do livro, que parece que quando não tem uma nota e você começa a perceber alguma coisa, parece que você está enganado. Então é preciso achar essa margem muito sutil, né? De deixar o leitor interpretar o livro, mas dar ao mesmo tempo informações que possibilitem que ele consiga montar o sentido do que ele está lendo, né? No caso de Ana Karenina, é um romance enciclopédia. Tá? Ele faz questão de incorporar o que estava se passando na época, quer dizer, o escritor como aquele sujeito que tem antenas altas, né? Ele está pegando no ar as ideias que estão circulando, que as pessoas não estão conseguindo inteligir, né? Não está na consciência das pessoas. Então ele coloca muito, assim, muitas notícias de jornal, que seriam até detalhes corriqueiros, mas ele às vezes se concentra em descrições muito minuciosas do trabalho no campo, cenas de caça. De repente ele coloca uma cena de uma corrida de cavalos, discute política, discute arte, né? O sujeito vai a um concerto, e todo o universo tem alguma cena, e Tolstói é um mestre da descrição, ele não precisa ser muito detalhista para fazer a gente sentir, enfim, o cheiro, né? Tem, né, um velório, a gente sente o cheiro do velório, né? Com Tolstói, com poucas palavras, né? Isso sempre atraiu a admiração de outros escritores. Então, é um universo, né, um romance enciclopédia, e o leitor precisa reconhecer elementos ali, principalmente aqueles que aparecem desempenhando uma função estética expressiva e para o sentido do romance, e ao mesmo tempo tem que ter aquela liberdade para fazer essa interpretação, porque não é uma interpretação fechada que a nota vai ficar entregando, né? Dessa edição em particular, é um livro que foi muito editado, né? Então, desde que Tolstói publicou, já saíram traduções, né, para o francês, para o inglês, existem dezenas, né? Existem muitas edições. E o problema é que o pesquisador, né, do meio acadêmico se depara muito, que é telefone sem fio, né? Um editor imita o outro, né? E, enfim, fica um mal entendido ali. E você tem que ter um esforço de consultar fontes primárias. Então, por exemplo, o sujeito cantarolou ali uma melodia, alguém diz, isso daí é um verso de uma opereta de Johann Strauss Jr. Aí tá bom, se é isso, né, deixa eu achar aqui o libreto da ópera, né, e vamos ver, mas não achei. Então o que é isso, né? É um telefone sem fio aí, né? Não é isso, né? Ou alguma edição de um livro. Tolstói fazia muitas vezes referências que ele não fazia questão de consultar. Ele falava o que ele lembrava, como se fosse a personagem falando o que lembrava, né? Por exemplo, citar um poema de memória. Às vezes tá um pouquinho diferente ali. E ele não se preocupava, né, em fazer uma citação. Ele fazia com a própria memória dele, ele informava o personagem. Então esse tipo de coisa foi desafiadora na edição, né? Achar a medida de interpretação do leitor e conseguir legitimar as informações importantes para o leitor também. É impressionante que isso dá até mais vida para a obra, né? Porque é perfeitamente verossímil que uma personagem, quando vai recitar um poema numa situação, num sarau, numa situação social, ela não se recorde exatamente com as mesmas palavras, né? Então, até reforça esse caráter de uma vida pulsante e quase que espontânea ali dentro da obra, né? Sem dúvida. Interessante essa observação. Você me disse agora, né, que teve que consultar algumas coisas e que acabou tendo que limpar um pouco o copia e cola, né, dos editores de Tolstói, né, que acabam caindo em alguns erros. Você se lembra de alguma situação em especial no seu trabalho de edição que te chamou a atenção pelo fato assim de, olha, nossa edição vai estar com isso certo, né? A nossa edição vai estar com? Vai estar com isso daqui vai estar certo na nossa edição, né? Esse erro que estava sendo perpetuado pelos antigos editores, a gente finalmente alguém pesquisou e viu que não era bem assim. Você lembra de alguma situação assim que você fez no seu trabalho, que você conseguiu atualizar alguma nota relativa ao Ana Karenina, né?
eu me lembro de cabeça agora do libreto da opereta. Aham. Tive já um projeto de música, né? Sou muito envolvido também com até a área de pesquisa de teoria musical, então gosto muito de música, né? Uma área que me atrai muito. Então, existem passagens, referências, paródias de compositores, alguns não são de verdade, né? E essas referências musicais procurou dar uma precisão da referência. Então, isso aqui é uma área da cena tal, do ato tal, da ópera tal, né? Dá essa precisão. E eu me lembro de cabeça desse exemplo. Tem também algumas referências a Heinrich Heine, né? Um poeta alemão. Alguns diziam, está nessa obra. Você vai ver, não está nessa obra, está numa coletânea de poemas do sujeito, e na verdade é essa publicação aqui, que foi desse ano. Às vezes é difícil fazer referência à poesia, né? Porque um poema pode ser publicado várias vezes, em coletâneas, né? E você perde um pouco de vista em que obra, né, aquilo foi publicado, se pertence a uma obra maior, ou se é um poema totalmente avulso, e quando foi publicado pela primeira vez, às vezes isso é perdido de vista, né? Então, foi esse tipo de informação. Tá? Algumas vezes também a gente resgatou o que estava no russo. Tá? A tradução, a gente vai comentar logo mais, tem todo o mérito aí, né? A gente tem uma falante de russo, né, envolvida nesse trabalho, mas às vezes é interessante o leitor conhecer como que era a expressão em russo mesmo, né? Mais literalmente. Às vezes tem um jogo de palavras, tem uma personagem que gosta de fazer trocadilhos. Essa é a característica dele. Ele faz piadas com trocadilhos. É dificílimo, né? Ou você inventa um trocadilho diferente em português equivalente, ou você traduz literalmente em russo, mas perde o trocadilho, né? Para ficar com a ideia. Então, isso também teve que ter a pesquisa. Eu consigo acessar o texto russo, né? Isso foi feito, cotejado com o texto russo, e foi possível, pelo menos, resgatar esses jogos sonoros, esses trocadilhos desse sujeito. Esse também foi outro tipo de edição que foi interessante de resgatar. Nem toda edição registra isso, né? Muitos deixam ali pela própria tradução. Foram esses exemplos. Ótimo. Tem uma observação importante para fazer para o pessoal, que hoje a gente está apresentando você também, né? Além de falar sobre a obra, é que uma das razões porque o Leonardo está trabalhando mais especificamente nas edições dos russos é que ele consegue ler em russo, né? O suficiente para conferir no original. E a gente tem aqui no clube essa exigência que a gente faz para nós mesmos, sempre dentro do que é possível, de nunca editar uma tradução que não seja direto do original. Então, a tradução do Casal Guerra, que a gente trouxe para o clube do Ana Karenina, é uma tradução feita direto do russo. Então, é possível, né, fazer essa pesquisa mais direta no texto. Né? Sim, isso mesmo. Aproveitando esse papo do Casal Guerra, né, porque houve uma polêmica saudável, diríamos, né, de que o clube só traz tradutor português, que história é essa? É uma língua, o português de Portugal, é muito complicado, a gente não consegue entender e tal. E aí, o que você acha? Pode dar sua opinião sincera, que eu prometo que não vai ter nenhuma consequência para o seu emprego. O que você acha da tradução do Casal Guerra? É um português impossível, difícil? A gente teve que fazer 500 notas com vocabulário lusitano lá deles, ou é uma tradução que é perfeitamente compreensível? O que você acha dessa tradução? Você que colocou a mão no texto. Resposta direta. É perfeitamente compreensível. Tá? O português de Portugal é muito interessante, ele chega a ser inspirador, né? Conversei com algumas pessoas e vi, muitas ficaram realmente preocupadas. Não vai dar para entender porque está em português de Portugal, não dá, né? Para quem já teve contato, chega a ser estranho, até a própria desconfiança é estranha, tá? De maneira nenhuma, né? É perfeitamente compreensível. E algumas pessoas tiveram experiências estranhas com traduções de Portugal. Uma vez eu li uma, era meio esquisita. Existem algumas convenções ortográficas e gramaticais, às vezes podem ser um pouquinho diferentes, sutilmente diferentes. E às vezes uma tradução, não seja mesmo muito habilidosa, de Portugal, pode gerar um traumazinho, né? Na minha experiência, até hoje, eu sempre achei muito inspirador conhecer textos de português de Portugal. Faz a gente pensar a língua com uma outra sensibilidade, dá ideias para a gente, né? Mas essa tradução, esse tipo de literatura, né, Tolstói é um autor de narrativas, de descrições minuciosas, né?
esse tipo de literatura não causa problemas, tá? Não tem uma escrita ali que faz uma invencionice e causaria problemas, o fato de ser uma tradução de português de Portugal. Mas Uhum. duas coisas foram feitas, né? A ortografia, a gente acompanha a ortografia, que todos nós seguimos, né? Alguns Isso, lusitanismos ali foram esclarecidos em notas também. Esse tipo de divergência, de repente, de pontuação, né? Ou de acentuação, quando acontece, muito sutil, foi atualizado. Né? Então, é sim. uma ortografia atualizada para as nossas convenções. Né? Isso. É importante observar isso, Leonardo, que eu acho que eu até vi passando uma pergunta aqui mais cedo a respeito da ortografia que a gente adota a ortografia em vigor, que é a nova ortografia, né? Então, apesar de ser uma tradução que parece que lá em Portugal muita gente não adere, né, à nova ortografia, a gente fez as atualizações onde cabia, então está na ortografia exatamente igual à ortografia que a gente usa no nosso dia a dia, né? Que está em vigor aí. Exatamente. Então é isso daí. Então, bom, posso dizer então que é uma tradução de perfeitamente clara que dá para todo mundo acessar e as passagens que porventura tenham termos que são em língua portuguesa, veja bem, pessoal, é um português só. Obviamente tem diferentes registros, mas o vocabulário pertence à nossa língua. Então, as palavras que são incomuns na nossa realidade estão lá esclarecidas em nota, não é isso? Exatamente. Exatamente. Perfeito, então. Você teria algum comentário a fazer? Porque a gente tem aqui no Brasil uma tradição muito legal de traduzir os russos, né, direto do russo. Né? Tem as traduções do Paulo Bezerra, do Dostoiévski, tem o Oleg agora, que está traduzindo Dostoiévski para Martin Clary, que está super bem requisitado. Eu sou fã dele também, um ótimo tradutor. Já cheguei a ler parte de uma tradução dele. Você teria alguma coisa a comentar, assim, comparativamente, do que é o trabalho do Casal Guerra como tradução e o que a gente tem aqui no Brasil? Tem alguma característica interessante de comparar? Sim. É interessante saber a história de tradução dos russos no Brasil, em português em geral, porque a gente tinha traduções feitas direto do francês, né? Quer dizer, existem muitas traduções do russo para o francês, né? Como a gente comentou, são culturas que fizeram um intercâmbio. Né? Então era tudo do francês, né? A gente tem até da Raquel de Queiroz, algumas traduções. A gente recebeu a literatura russa ao longo do século XX do francês, na verdade, né? E esse trabalho de traduzir direto do russo começou a ser feito mais recentemente, né? Anos 2000 para frente. A tradução do Casal Guerra, comparando com as traduções que nós temos, eu diria que é uma tradução pioneira, porque eles começaram a fazer isso já nos 2000, eles já têm algumas traduções que traduziram muitas coisas, tem muitas obras traduzidas pelos dois. Só para todo mundo entender, a Nina é russa, ela é russa mesmo, falante nativa de russo, né? E o Felipe é português. Então, eles têm uma parceria, né, em que a Nina se debruça sobre o texto ali nesse sentido primário e eles dois conversam sobre como verter aquilo para a língua portuguesa. Né? Então, é uma parceria dos sonhos, né? É tudo que a gente podia esperar da tradução de Sim. uma língua estrangeira. A minha percepção é uma tradução pioneira e muito influente. Né? Se você compara traduções nossas feitas depois, muitas passagens são semelhantes mesmo, né? Quer dizer, às vezes existe uma ironia, às vezes existe uma expressão que é ambígua, né? Que eles resgataram ali sem colocar naquele véu, né, de uma linguagem mais pomposa que tradutores anteriores faziam. Então, eles conquistaram, principalmente estilisticamente, eles conquistaram algumas distinções de estilo. Então, Dostoiévski escreve diferente do Tolstói, né? Dostoiévski tem uma escrita febril, né? Um estilo bem diferente, né? Então, eles conseguiram mostrar esses traços de estilo e algumas vezes até alguma expressão mais sutil, né? De ambiguidade. Então, eles têm uma conquista. E eu vejo que essas traduções brasileiras mais recentes, né? Muitas vezes já incorporam essas conquistas. Comparando, cotejando, tem várias semelhanças. Você vê que algumas mostram até terem provavelmente consultado essas traduções, que têm sido muito Sim. premiadas. A gente não tinha aqui, né, no Brasil, não tinha onde comprar daqui, teria que importar, né? Então, vem a calhar Sim. aí.
por isso. Eu vejo essa influência, esse pioneirismo na tradução deles. Até um amigo meu, achei engraçado isso, que ele me mandou uma mensagem todo emocionado, falou obrigado, porque eu já importei algumas traduções do Casal Guerra no passado, eu pagava 300, 400 reais para importar. Agora vocês estão conseguindo publicar alguma coisa aqui. Exatamente. E é importante, eu acho que assim, parte da nossa decisão, né, de trazer essa tradução do Casal Guerra passa um pouco por isso, né, para a gente ter, de uma forma, óbvio, dentro do que é possível, dentro do que a gente, no momento, tem meios efetivos para fazer, né, porque começar uma tradução do zero tem o mérito de você criar uma nova realidade, uma tradução nova e tudo, mas é uma realidade complexa também, que pode levar muito tempo, e a gente entendeu que o nosso público merecia uma resposta mais rápida em relação aos russos do que um processo tão demorado quanto esse, né? Porque era, desde o início do clube, talvez o top 1 de pedidos eram os russos. E a gente foi estudando as possibilidades de atender o nosso público dessa maneira, né? Porque a gente também queria editar os russos, óbvio, e obviamente partindo sempre de traduções direto do russo e estudando as várias possibilidades, a gente encontrou esse caminho, que é um caminho que eu tenho visto com muitos bons olhos, sabe? De trazer para o Brasil uma tradução que não era acessível aqui ao nosso público, permitir que uma pessoa mais estudiosa possa comparar as possibilidades de tradução dos russos e virar uma alternativa, né? Nesse sentido, no mercado, valorizando um trabalho que já é consagrado, inclusive com prêmios, né, no exterior. Então, foi uma solução rápida, a mais rápida possível, né, para a gente trazer, e ao mesmo tempo muito interessante para aquecer assim, nossos estudos russos, nosso ambiente de amor pela literatura russa, né? Sim, e muita gente já conhecia a fama das traduções. Elas ficaram meio lendárias, né? A tradução do Casal Guerra, porque chama a atenção, né? Ser um casal de uma russa e de um português. Tinha, assim, né, um mercado negro já na internet brasileira, né? De escanear os textos deles. Tinha tudo isso já. Eu já conhecia, né? Quando a gente entrou em contato, já conhecia toda a fama aí, né? Do Casal Guerra. Eles são famosos, né? Não são desconhecidos. Mesmo em países, né, que não estavam circulando as traduções, eles eram famosos. Então veio muito a calhar realmente essas obras, né? A publicação dessas obras. Veio. Concordo plenamente contigo. Eu estou pensando aqui num comentário que você fez, que eu queria que você falasse um pouco mais, que você falou assim, né? Como que esse movimento por traduções direto do russo revelou para o público nuances que antes ficavam mais ocultas, né? Porque tudo era traduzido do francês e tinha uma preocupação de criar um estilo grandiloquente ali que talvez não tinha nada a ver com Dostoiévski nem nada a ver com Tolstói. E você mencionou assim, o Dostoiévski era um cara febril, né? Aquela prosa, alguns até diriam meio mal escrita, assim, né? Uma coisa estilisticamente pobre, mas desesperado, aquele escritor com os credores batendo na porta e o cara tendo que entregar um romance em 2 semanas para poder pagar a conta. E o que você me diz do Tolstói em relação ao estilo dele? Qual que é a grande diferença que você vê entre o Tolstói e o Dostoiévski? Foram as duas obras os dois russos que a gente publicou até agora. Sim, a escrita do Tolstói é mais disciplinada. Dostoiévski tinha um método muito interessante. A gente associa muito a biografia dele, né? Que era aquele sujeito que estava devendo dinheiro e precisava escrever com rapidez. Então ele tinha cadernos de anotações em que ele imaginava diálogos assim profundíssimos, né? Duas personagens ali, e ele ia escrevendo. Ele fazia desenhos, né? São uma obra-prima, uma obra de arte, os cadernos dele, né? Com essas anotações. E quando vinha calhar, ele colocava, ele empregava aquele diálogo, né? Então, mesmo Crime e Castigo, né? A história de um sujeito um sujeito alcoólatra, né? Aquele diálogo do sujeito alcoólatra. Isso ele já estava, né, com aquilo na cabeça por muito tempo, né? Estava pensando em fazer um romance só sobre aquilo. E veio calhar, ele colocou no Crime e Castigo, né? Então estava lá, pronto, né? É uma escrita que mergulha muito na mente da personagem, né? Crime e Castigo, a gente vai acompanhando esse mistério, né? O que será que vai acontecer? É quase um romance policial ali, né? O sujeito ali com a expectativa de ser pego ou não, e mergulhando, né? Toda na pressão ali neurótica, né? Desse fluxo de consciência, né? Como dizem na literatura moderna. Tolstói é mais disciplinado
e dá conta de núcleos mais diversos, né? Ele vai para uma cidade, é interessante até a noção de espaço, faz com que as personagens dele transitem por um espaço que você começa a aprender, começa a internalizar, né? Então você começa a perceber as características do espaço através da ação das personagens, né? Então tem um personagem que é muito bem comportado quando está na sua cidade de origem, vai para outra cidade e ele fica um pouquinho mais festeiro, você já fica esperando, né? Poxa, o sujeito vai aprontar, né? Por causa do espaço em que ele está. E ele controla muito bem isso, né? Travou sua voz, Leonardo. Alô? Pessoal, travou para vocês também? Leonardo está sem voz aí? Alô? Alguém está me ouvindo aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Pera aí, vou chamar ele de novo. Acho que ele caiu. Vou chamar ele outra vez. Só um minutinho. Deixa eu trazer ele aqui. Deve ter caído lá a internet dele, alguma coisa assim. Vou trazer ele aqui. Problemas técnicos. Só um minutinho, pessoal, que a gente já vai consertar. E a gente também já está caminhando para a reta final do nosso papo, então não vai demorar muito, não. Não achem que a gente vai ficar muito mais tempo aqui, não. Daqui a pouquinho a gente vai responder perguntas, tá? Então já peço, enquanto eu vou trazendo de novo o Leonardo aqui, enviem perguntas, que o pessoal está reunindo aí as perguntas, que no final a gente vai tentar responder o máximo possível de perguntas. Se caso o Leonardo não conseguir voltar, eu já respondo direto. Chamei ele outra vez aqui, vamos ver se vai dar certo. Tô com ele aqui no WhatsApp aqui. Mandem perguntas enquanto isso, que só vai concluir aqui esse raciocínio e já vamos partir para a pergunta. Olha só que amadorismo do nosso editor, acabou a bateria do celular do cara. Porra. Então eu vou para a pergunta direto, depois a gente fala para ele que quando... Beleza. Quando ele estiver lá com a bateria de novo, a gente traz ele de volta. Deixa eu ver as perguntas que o pessoal separou aqui pra gente. FP Argentino perguntou: os livros já estão na nova gramática? Sim, os livros, todos os livros. A gente lá no início, a gente teve alguns livros que ficaram na gramática anterior, né? Ideia, com acento, essas coisas, mas depois, nas reimpressões, eles já foram corrigidos. Então a gente já tem todo o nosso acervo na gramática em vigor, né? Inclusive os portugueses, né? As obras que vêm em traduções portuguesas também são com a gramática em vigor, que todo mundo já conhece, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui da Chiara Suassuna, que seria legal o Leonardo estar aqui para responder, né? Qual livro de Tolstói ler depois de Ana Karenina? Essa daqui eu vou guardar para ele responder. Deixa ele se arrumar lá com o celular dele sem bateria. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tiago Lucas. Existem planos para Pushkin e Gogol? Sempre existem, Tiago. Tudo que é clássico, já passou em algum momento por alguma das nossas reuniões editoriais. A gente sempre conversa. A questão é que a gente tem se choca com a realidade editorial, né? A gente não pode publicar para ontem tudo que a gente quer. Existem obras que estão agarradas por direitos autorais, existem obras que demandam muito tempo de tradução, então a gente tem que primeiro avaliar aquela obra, vamos publicar essa, aí conseguir um tradutor ou conseguir direitos autorais de uma obra dessa traduzida. Então é um processo complexo, né? Leva tempo. Então a gente tem que avaliar todas essas variáveis e chegar a uma fórmula que dê para entregar para vocês bons clássicos todo mês,
de uma forma possível para a gente produzir isso mês a mês, né? Que é uma produtividade insana, assim, você publicar de 1 a 2 livros por mês, porque quando não vai com um livreto, pode ter certeza que o livro é gigante. A gente sempre publica, em geral, né, um livro principal em capa dura e um livreto que não é em capa dura, em dimensão menor, mas quando a obra é muito grande, a gente opta por fazer só a obra principal com algum elemento que complemente aquela experiência, né? Quando a obra é muito grande, não só no sentido de tamanho, né? Mas pelo tamanho também, mas pelo sentido de, a gente quer colocar um foco do leitor naquela obra, né? Vamos publicar uma obra de dimensões gigantescas, tipo Don Quixote, por exemplo, que foi como, não teve um livreto de texto, mas teve um livreto com imagens. A gente queria que o foco fosse o Don Quixote, né? Que é uma obra gigantesca já. Deixa eu ver aqui mais perguntas, se tem aqui. Olha só, tem uma pessoa que perguntou aqui, mas essa pergunta é brincadeira, né? Você quer saber qual vai ser o livro de março? Como é que eu vou... Hoje é que dia? 24 de fevereiro. Eu não posso falar que livro que vai ser em março, porque tem todo um processo de criar um mistério, né? Eu sei que vocês gostam disso, isso faz parte da experiência de ser membro do clube, né? De adivinhar nossas charadas, ou às vezes de você ficar lá pensando no que é charada e não perceber que é óbvio, entendeu? Às vezes a gente faz isso também, às vezes o negócio é óbvio de propósito, para você ficar pensando que é outra coisa. Às vezes é uma charadinha. Então tem que ter esse charme na hora de divulgar a coisa, mas o que eu posso dizer é o que vem aí em março é algo para preencher uma grande lacuna que o clube tem em relação a clássicos. Assim, quando você pensa em clássico, você tem ideia de certos tipos de obras, e a gente ainda não publicou esse tipo de obra que vai vir em março, que é assim aquele clássico por excelência, entendeu? Vai preencher uma lacuna que a gente ainda não conseguiu publicar, mas vai acontecer agora em março, ou seja, espera mais uma semana aí, ou até menos, né? Porque fevereiro é curtinho. Então, mas o que eu posso adiantar para vocês é isso. Vai ser um clássico que vai preencher uma lacuna na história do clube em relação aos clássicos, né? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Tem até um dispositivo aqui no Instagram que levanta umas perguntas aqui. Deixa eu ver se tem mais. Pessoal, hoje vocês estão... peraí, tem o concurseiro quarentenado, tem uma pergunta aqui. Por que o clube não leva em consideração as opiniões dos assinantes? Poderiam fazer enquetes, por exemplo. Então, concurseiro, a gente leva muito em consideração a opinião de vocês, mas assim, é impossível levar em consideração todas as opiniões ao mesmo tempo, né? Porque senão é impossível, a empresa não consegue ter um norte se são muitas opiniões diferentes. Mas a gente sempre está atento e tem uma equipe inteira aqui focada só em perceber essa atmosfera, né? Dos nossos assinantes, do pessoal que é mecenas, né? Que são assinantes que têm um caráter especial no clube, que são as pessoas que têm uma fidelidade ao clube muito grande. Inclusive, se você não é mecenas, eu recomendo demais você ser mecenas, porque não vai ter nenhuma diferença financeira para você e você vai ter uma experiência talvez mais completa, assim, talvez mais íntima do que é o negócio. E a gente, pelos mecenas, por exemplo, né, a gente percebe que existem algumas opiniões que são típicas de mecenas, e aí entre um público mais flutuante tem outro tipo de opinião. Então a gente tenta levar em consideração tudo isso para poder trazer para vocês, dar um feedback. Opa! Nosso editor conseguiu ligar o celular. Vamos chamar ele de novo aqui para responder a pergunta que eu guardei para ele aqui. Só um minutinho. Pronto, convidado. Já ele vai entrar aqui. Opa! E aí, voltou? Olá. Achou a tomada? Internacional aqui, fora de casa, deve dar problema, não carrega o celular. Deixa eu só terminar de responder uma pergunta aqui. Tá bom. Depois eu vou te passar a bola, porque eu quero que você responda uma pergunta que fizeram aqui, que é para você. Tá bom. A pergunta do concurseiro, que eu estava respondendo, né, que o concurseiro quarentenado perguntou por que o clube não leva em consideração as opiniões dos assinantes. Igual eu falei, a gente leva muito em consideração, mas são opiniões
muitas vezes conflitantes, e a gente tem que sempre levar em consideração o que vocês querem muito e o que é possível fazer, né? Existe um mundo aí que é preciso se construir do que é possível, do que a gente pode fazer, mas é óbvio que a gente sempre leva em consideração. Um grande exemplo disso é o que a gente está falando agora. A gente está falando de Ana Karenina. Quem imaginava no ano passado, sei lá, 6 meses atrás, né, tantos pedidos que tinha de russo, e quem imaginava que de repente iam aparecer 2 russos gigantescos assim, né? De repente, Crime e Castigo, passa mais um mês e aí vem Ana Karenina. Então, a gente deu uma resposta bem forte nesse sentido, porque a gente sentiu que era muita gente que queria os russos, e a gente queria também, né? A gente, assim, como curadoria, a gente sabe que isso é muito importante, mas foi aquela coisa, do momento em que vocês dão uma sugestão que é muito boa, até essa sugestão virar realidade, tem um lapso temporal, porque é o período da gente tornar aquilo realidade, né? Não dá para fazer as coisas do dia para a noite. Ô, Leonardo, tem uma pergunta aqui que eu acho que você vai saber responder, que é da Chiara Suassuna, que ela perguntou qual livro de Tolstói ler depois de Ana Karenina. Qual que seria o livro legal? Então, a gente tem 2 caminhos em Tolstói. São essas narrativas gigantescas, né? Esse pedaço de mundo, como diz o Matthew Arnold, né? Então, Guerra e Paz é o outro épico, né? O outro colosso de Tolstói. Tem uma série muito longa, muito grande de contos, né? Ou novelas, né? O mais famoso é A Morte de Ivan Ilitch, né? Que tem várias dessas características. Quer dizer, Ana Karenina também tem a descrição de um velório, né? A descrição da morte, né? A experiência da morte, uma experiência muito dura da morte. A Morte de Ivan Ilitch condensa isso, né? E no mesmo sentido de uma indicação de uma experiência de redenção, né? Tá lá. E é curtinha, né? Então, você segue... eu acho que Ana Karenina é como que um eixo, né? Você tem algumas obras anteriores que tinham um talento, né, histórico, estrutural. A partir de Ana Karenina, algumas experiências pessoais do Tolstói começam a ser expressas. E aí você tem, né, o Padre Sérgio, tem algumas obras pouco conhecidas que também são muito importantes, mas tem vários caminhos aí. Eu acho que são esses 2 caminhos, né? Ou essas grandes narrativas ou esses contos. Uhum. Aí tá respondido aí, Chiara. O Nick Fernandes fez uma pergunta aqui, se teremos literatura japonesa esse ano. O Nick, é o seguinte, esse ano eu acho bem provável, mas eu já conversei com alguns tradutores japoneses, só para vocês saberem, porque o clube é o clube de clássicos, então os clássicos não são restritos ao Ocidente, né? Embora o maior volume de clássicos conhecidos que as pessoas pedem mais são ocidentais, poderíamos dizer até que a literatura russa não é bem uma literatura ocidental, assim, por assim dizer, né? É possível, eu acho que cabe até uma discussão aqui, de certo modo, mas oriental, no sentido mais explícito, como literatura japonesa, não é impossível, tá? Mas esse ano é mais improvável, mas não é impossível. Já tem algumas conversas em andamento a respeito disso. Lucas Maciel, vocês irão publicar autores italianos clássicos? Sim. A Viuralin, que está bem participativa aí, um beijo para você, obrigado aí pela participação. Ela falou que a proposta é excelente, o box do mês é sempre maravilhoso, valeu pelo incentivo aí mesmo. Dá bastante trabalho, mas é legal ver também que vocês gostam muito. Edson Nouso, um abração aí, obrigado pelo elogio. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui para baixo para a gente falar. Clássico brasileiro, Anderson? Claro, todo ano sempre tem um brasileiro, né? Vai acontecer. Espera um pouquinho que vai acontecer. Literatura grego-latina? Opa! Fiquem atentos. CLC vai publicar poesia? Fiquem atentos. Anderson, até que dia para fazer o pedido? Para você pegar o box desse mês até o último dia, né, do mês. Depois gira o mês, é revelado um outro box, aí você vai já pegar o outro. Mas também você pode comprar boxes anteriores, né?
sendo um mecenas do clube, né? O mecenas é um nome legal que a gente inventou para assinantes que têm um plano de fidelidade de 1 ano. É um nome legal. Então, eu recomendo muito virar mecenas, porque você pode pegar os livros anteriores que você gostar. Né? Até para você fazer uma coleção. Você vai pegar um livro, pô, eu duvido que você não vai querer fazer uma coleção, colocar, né, bastante. Deixa eu ver mais perguntas. Boa noite. Planos para publicar a Ilíada e Odisseia? Alea Alegretti. Sim. Ainda vem mais Shakespeare? Quero coleção completa. Ô, Thiago, vamos conversar sobre isso aí, né? Pessoal, a gente também tem que tomar cuidado para a gente não ser tão repetitivo nos autores, né? A gente tem que ter um equilíbrio. A gente já publicou 2 Shakespeare até agora, a gente pretende, óbvio, Shakespeare é Shakespeare, né? A gente vai publicar mais, mas a gente está agora expandindo mais, a gente está trazendo coisas que vocês nunca viram no clube, né? Eu acho que esse ano vai ser mais nessa pegada, assim, a atmosfera desse ano que vai ser épico, né? Como diz o nosso slogan lá, é uma ideia de trazer coisas que são grandes clássicos que o clube ainda não, autores que o clube ainda não trouxe, para vocês ficarem, e que vocês sempre pedem. Esse ano a gente acho que vai conseguir dar uma ótima resposta assim, para o que vocês pediram. E também tem coisas assim que não tiveram tantos pedidos, mas aí entra o lado da curadoria, né? Que a gente entende que são obras que são muito importantes e que são obras que o pessoal, obviamente, na hora que vê, vai perceber assim, poxa, isso aqui é necessário. Traduções, por exemplo, vai ter uma tradução aí esse ano, entre outras, né? Vão ter outras assim, mas eu estou pensando nesse momento numa tradução que talvez não esteja no radar de muita gente, mas é uma obra importantíssima que não tem tradução completa em português ainda. Vai chegar esse ano. Concurseiro comentando, né? Os Lusíadas, por exemplo, recebeu muitas críticas na capa. Eu particularmente gostei. Isso que eu quis dizer. Não, beleza, cara, entendi. Mas é normal, todo mundo tem opiniões, né? A gente também, a gente é humano, a gente pode errar também. Eu não digo que foi um erro em relação à capa dos Lusíadas, porque teve muita gente que gostou e muita gente que não gostou. Isso daí varia muito, mas ninguém é semideus para não errar também, né? A gente comete nossos erros assim como qualquer outra pessoa. Mas as opções de capa, eu acho assim, se alguém diz que não gosta, geralmente é uma minoria, é muito minoria, porque o Vicente faz um trabalho muito bom. A gente mesmo fica empolgado com as capas quando a gente vê aqui dentro. A gente vê antes de vocês, obviamente, né? A gente já fica empolgado. Amo ser mecenas, valeu, Nick. AMG Amanda, meu sonho que saia Moby Dick. Opa, talvez o seu sonho possa se tornar um dia realidade. Fica por aí que, de repente, né? Os sonhos, CLC é o lugar onde os sonhos viram realidade. George Eliot pode ter uma obra publicada no clube? Claro. Se é um clássico, sempre pode ser publicado no clube. Mais perguntas? Estou descendo o feed aqui para ler mais. Possibilidade de Vanity Fair? Como eu disse, se for um clássico, sempre é possível. Tudo é possível no CLC, vamos dizer assim, né? Exceto, sei lá, aquilo que é impossível para a gente. Meditem nessa frase profunda que eu acabei de falar. Né? Vem mais Machado por aí? Tiago? Não sei. Fica por aí que de repente você encontra, né? A Montanha Mágica, já ouviu pensar em alguma reunião? Já. Muitas perguntas desse teor, né? Já pensaram nesse livro? Pessoal, a gente faz reunião toda semana do editorial. E a gente já tem o calendário do ano inteiro estabelecido, né? Até por uma questão logística, que a gente tem que publicar, tem que preparar essas obras com antecedência para chegar na sua casa. Inclusive a questão dos prazos, que a gente teve um problema, eu acho que vocês já começaram a sentir que a coisa melhorou bastante, né? E vai melhorar mais ainda. Agora com a chegada do Leonardo, então essa parte eu acho que vai ser talvez um dos grandes negócios desse ano, assim, além das obras que a gente está trazendo, essa questão do prazo, que a gente está com uma possibilidade muito real de antecipar cada vez mais esse processo e a gente nunca mais passar por aquele sustinho que a gente teve ano passado. A gente teve alguns atrasos meio que foram chatos, né? Eu sei como é que é, você comprar uma coisa, ficar na ansiedade e demorar tanto. Agora isso já diminuiu e vai continuar diminuindo ainda mais.
É, quando volta a vir o busto, eu não entendi essa pergunta, mas eu acho assim, em relação a ter outro busto, né? Que você está perguntando. Não é impossível, é possível. O pessoal gostou muito dos bustos, né? Pelo que a gente percebeu, não é impossível. É, mas, assim, são campanhas periódicas em relação aos mecenas, né? Então, espera mais um pouco, daqui a pouco vai aparecer alguma outra campanha para estimular vocês a serem mecenas, quem não for ainda. E para quem for mecenas, também ganhar, ser presenteado pela fidelidade, né? Pelo amor que tem ao clube, que a gente tem também. Então, volta e meia vão acontecer coisas desse tipo, busto, alguma outra coisa, que os mecenas vão se beneficiar além né, de receber os livros, no momento está tendo um desconto, vão ter sempre algum benefício periodicamente extra. Né? Essa é uma das ideias em relação aos mecenas, são os nossos fiéis. Amei que vocês trouxeram Jorge Sand. Vem mais escritoras esse ano? Talvez. Deixa eu descer. Pessoal, eu vou agora descer mais rapidinho aqui, porque a gente já está na nossa hora também, até para não tomar tanto tempo de vocês. Algum clássico latino-americano, sempre possível. Só um esclarecimento aqui para vocês, que a produção está me avisando, o busto não está mais no Mecenas. Quem pegou, pegou. Agora, assim, eu quero dizer que periodicamente, né, vão ter sempre benefícios, como foi o busto, um desses benefícios, né? Então, só para esclarecer, tá? Concurseiro, concordo contigo. Obras diferentes que têm carência no mercado. Vai acontecer, é uma das nossas linhas. Mas a gente também tem que colocar as obras que são aquelas que não podem faltar na estante de alguém, né? A gente reconhece isso também. As pessoas querem ter aquilo na estante e a gente quer dar para ela. Mas vai existir também essa outra linha, obviamente. A curadoria existe para isso. A gente conseguir trazer aquilo que vocês, como amantes dos clássicos, vão ver o que é um achado, né? Pessoal, eu acho que agora eu vou fechar. Porque a gente já conversou aí, já completamos aí 1 hora de conversa, né? Tá bom. Um último comentário aqui da Leia Alegrete, vai ter alguma aula de Charles Dickens? Espere mais um pouco, talvez você se surpreenda com algumas coisas em relação a Dickens, né? Uma coisa muito pedida, um autor muito pedido aí, né? No ano passado, de repente, acontece, né? Só estou te dando a dica aí, de repente fica por aí. Beleza, pessoal. Muita pergunta assim, esse autor vem, esse autor não vem. Mas fique por aí, porque muitas dessas que perguntaram é interessante saber que vocês estão querendo esses autores, porque a gente está fazendo uma leitura correta, né, das coisas. Então, Leonardo, vamos deixar aí nossas últimas considerações aí pro pessoal. Tem aí alguma coisa a dizer para a gente fechar? É isso, o trabalho de edição, né? É muito bonito, né? O trabalho visual, o trabalho estético é espetacular, mas também é muito entusiasmante para nós aqui do clube pensar em fazer a edição dos sonhos, né? Então, esse tem sido um esforço muito grande. Eu tenho grandes colegas aqui, né, com quem a gente consegue discutir o que é fazer a melhor edição que já foi feita de um livro, né? A gente, claro, se apoia nos ombros de gigantes, né? Mas essas notas, né, esse trabalho de apresentar, essa é uma edição que veio com uma lista de personagens, mas não como um glossário, veio com os núcleos, né, de famílias. Existem maneiras diversas de se referir a uma personagem em russo, né? Você utiliza o seu nome e o seu patronímico ou o seu sobrenome, tem um certo tom, né? Dependendo da maneira como você se dirige a ela. Então, existe uma lista que ajuda bastante, existem alguns materiais de apoio que estão sendo incorporados. Então, é o convite, né? O trabalho da edição também é um trabalho de grande entusiasmo do clube e que tem tudo para ser prestigiado aí pelos leitores também. Ainda mais com a expansão da equipe de agora em diante. Verdade. Cara, você falou perfeito, porque eu estava quase esquecendo esse detalhe, né? Tá aí, concurseiro, ó, mais uma coisa que foi pedida que a gente vai atender no ano acadêmico. A gente fez um glossário de nomes, porque o Tolstói tem tanto personagem que a gente fica perdido no meio da história. E aí no final do livro tem um anexo com um glossário de todos os personagens, né? Os núcleos da novela, né? Tá ali o nome de todo mundo, quem é quem. E isso é algo que a gente, como leitor, gostaria de ter também.
E felizmente a gente conseguiu produzir isso e tornar realidade no Ana Karenina. É algo que a gente pretende repetir em outras edições que apresentem essa dificuldade, né, da memorização dos nomes, dos autores, e até criar, eventualmente, outros tipos de materiais anexos na obra principal que possam ajudar na leitura, né? É um processo evolutivo, a gente vai identificando o que é importante e a gente vai fazendo. Ainda mais agora que o Leonardo está aí ajudando o Rafael. Rafael, que é editor / tradutor, né, que já tem aí um séquito de fãs aí do trabalho dele, que é excepcional. Então agora a gente está com essa dupla, Leonardo e Rafael, e a gente pode agora ter um pouco de respiro para fazer alguns trabalhos editoriais extras que antes não dava tempo, como por exemplo esse glossário que vai sair no Ana Karenina, né? Um glossário com a lista dos personagens no final. Perfeito, é isso mesmo. Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. A gente tá aqui o tempo todo trabalhando, editando, mas é legal ter essa oportunidade de ver o rosto de vocês, ainda que seja nas fotinhas do Instagram, e sentir de forma mais próxima qual que é a percepção de vocês, a opinião de vocês, ter uma interação. Então a gente pretende continuar nesse processo de fazer lives de vez em quando, e fiquem aí atentos, que em breve vamos entrar no próximo mês, e esse próximo mês, repito, o clube vai preencher uma importante lacuna na história do clube. Tem um tipo de autor, tem um tipo de obra que todo clube de clássico precisava ter e a gente vai conseguir ter agora, no mês de março. Então esperem aí os próximos dias, que vai ser algo muito legal. Pessoal, boa noite para todo mundo, um abração e até a próxima. Valeu, Leonardo. Abraços, valeu.